Mas a gente sabe que ele acabou nunca acendendo esse holofote para ele, né? Teve várias oportunidades de fazer cursos, de começar, mas até de não dar continuidade porque priorizou os filhos. Ou seja, por que eu tô trazendo um pouco desse contexto? Porque a gente não tá falando agora daquele papel onde a gente se posiciona como eu sou um profissional para atuar em área tal, porque eu me graduei, me formei, me especializei. A gente tá falando de vida. A gente tá falando do que a vida lapidou, né, pai? Do que a vida foi lá e foi... A vida, não como diz, né, a música com muito respeito, porque o gingado até o ritmo eu gosto, mas não é como deixa a vida me levar, é aquilo que tu vai plantando e faz com que, como diz a lei da atração, plantou, colheu, né? Colheu. Então, queria que tu falasse um pouquinho pra nós, o que que faz, que esse calarimundo todo de muitas frentes, muitas transições profissionais traz pro potencial que tu te vê hoje, assim? Bem, desde a agricultura, que ela era muito difícil na época, não era mecanizada, era toda, digamos, tu tinha que evoluir, tu tinha que investir na agricultura para te poder seguir naquele ritmo, porque na época era muito difícil a produção, tu era mesmo sendo diversificado, era soja, era milho, trigo, era a criação da sinicultura, gado leiteiro, e tudo isso aí tu tinha, digamos, diversificado. Porque se um ano não dava bem a colheita do soja, que era a maior receita do ano, era um fracasso, era uma dificuldade para toda a família e também todas as pessoas ali da comunidade sentiam. Então sempre foi o pai procurava outras fontes também. Ele comprava gado e vendia gado. Quando não dava uma coisa, tinha que dar outra. Depois, e a família foi crescendo, os filhos tudo precisando de fazer alguma coisa. E a área de terra que a gente tinha lá não era suficiente para se manter toda a família, depois de grande, casado, mais filhos, netos e tal. Então, o que é a visão, como acontece de todo mundo hoje, tu tem que ter uma visão para dar para os filhos ter um segmento na vida, né, para crescer na vida. E aí que foi o pai e a mãe abraçaram mais uma alternativa, depois tiveram churrascaria, tá? Embora para poder achar uma alternativa, um trabalho para todo mundo, né? Porque aquele tempo lá era uma região que não tinha indústria para todo mundo conseguir emprego, então tem que se virar dentro do que tu podia produzir para sobreviver, né? Então é assim que era aquele tempo, e mais a região pequena, né, que não tinha industrialização e nada, né? Era agricultura, né? E depois no banco eu sempre tive quando eu estudava, estava começando a estudar técnico em administração, eu tive sempre uma vontade que eu fazia, lá onde eu trabalhava de churrasqueiro, eu fazia serviço de banco para o meu patrão, né? Eu ia fazer os depósitos, fazer o saco, pegar talão de cheque, aquela coisa toda. E comecei a me interessar, me atraiu, conheci alguns, fiz alguns amigos do banco, nós jogávamos futebol, aquela coisa toda. E até que um dia me convidaram, diziam, mas de repente vai ter uma vaga, tem um rapaz que vai embora para Santa Maria, passou no vestibular e tem uma vaga, né? De repente tu não quer ir lá, vou te apresentar para o gerente, né? Então foi essa oportunidade. Na época era assim, aí tu fazia lá, fui apresentado, fazia uma experiência de 90 dias, prestava um concurso interno, se tu passava, ficava, se não passava, tu era dispensado, era só aquela experiência. E aí passei aqueles 3 meses, passei também, e depois de 2 anos fui prestar uma prova que me deu possibilidade de crescer dentro do banco, e aí começou a minha ascensão profissional também como comissionamento e depois como gerente também, né? Mas eu sempre me dediquei muito no banco, e esse fato, às vezes eu podia escolher a opção de ficar por volta numa cidade, ou ficar, como diz outro, se tu não tinha ascensão de crescer no banco, tu ficava numa cidade, tu podia estudar. E eu, tanto é que me iniciei a cursar Direito em Santo Ângelo, mas eu digo, eu tive que optar, ou eu fico aqui nessa mesma função sempre, estudo e depois
vou para uma outra profissão, mesmo dentro do banco, cursando direito. Eu optei por fazer carreira bancária, né? Porque eu sempre fui bem dedicado e aí surgia oportunidade, ou havia convite por parte da direção do banco para mim. Sempre saía promovido de uma cidade para outra, ia com promoção, melhorava o salário, melhorava o cargo e assim por diante. Por isso é que eu escolhi ser bancário. Então. E até chegou o momento de me aposentar, é aí que eu fiquei prestando serviço de consultoria para algumas empresas e até surgir a oportunidade de ir para a Secretaria da Saúde. Mas antes disso, a gente fez um trabalho voluntário no hospital também, desde 2006 até final do ano passado, até final de 2020, onde fui, aliás, sou associado ainda até hoje, e exerci a função de vice-presidente do conselho e presidente até eu sair do conselho de administração, e aí continuo sendo do conselho de administração devido à indicação da Secretaria da Saúde para participar do conselho do hospital. Mas o meu dia a dia é lá na Secretaria da Saúde, e isso é o que eu gosto de fazer, e é o meu dia a dia. Vamos ver até quando que a gente tem a saúde, disposição e companhia para exercer essa atividade na Secretaria da Saúde.